Imagina você terminar a sua safra, vender toda a sua produção pelo melhor preço do mercado e ainda assim terminar sem nenhum dinheiro no caixa. Bom, esse caso aconteceu com uma fazenda que me procurou uns meses atrás, e o mais impressionante com isso tudo é que eles tiveram uma perda de 120 mil e ainda assim não se deram conta até chegar na gente. Meu nome é Gabriela Lima, eu sou gestora financeira e também consultora. Sou fundadora da GL Finanças, uma empresa de BPO financeiro que está há cerca de 5 anos trabalhando diretamente com o agronegócio. Bom, essa propriedade que eu atendi, ela tinha cerca de 180 hectares. Eu vou estar olhando aqui para o lado um pouquinho, que é para mim poder ver os números e falar para vocês, porque de cabeça eu não guardei tudo. E essa propriedade, ela tem um faturamento mensal, tem um faturamento por safra em torno de 550 mil. Então, cada safra aí, o produtor faturava cerca de 550 mil. À primeira vista, uma fazenda que fatura bem, condizente ali, né, com a capacidade de produção, então um número expressivo, mas que se a gente for detalhar tudo, não refletia na realidade da propriedade. Vou trazer para vocês aqui quais foram os principais erros dessa propriedade e como a gente conseguiu fazer um planejamento que reduzisse em torno aí de 18% dos custos da propriedade em 3 meses. Então, vou trazer os principais erros que levaram a essa perda de 120 mil, como a gente chegou a isso e a solução. Vamos lá. Quando eu iniciei a prestação de serviço dessa consultoria, uma das coisas que, assim, é comum a gente se deparar, e na maioria dos casos, cerca de 95%, é a mistura de contas da família, né, do pessoal ali, com as contas da fazenda. Esse olhar que a fazenda é uma empresa é muito raro. O produtor, o gestor ali, ter esse olhar para a fazenda como uma empresa. Apesar ali de às vezes o lucro ser muito pequeno, eles ainda não olham com um olhar assim, isso aqui é uma fazenda, é a minha empresa e eu vou geri-la como tal. Não tem, muitos ainda não têm essa visão. É uma coisa que eu tô vendo que com a chegada aí dos novos ao mercado de trabalho, tá mudando o olhar. E tudo, absolutamente tudo na fazenda que ia ser pago, tanto para a casa da família, do produtor, saídas, lazer, tanto ali do dia a dia, insumo, diesel que utiliza, era tudo com o mesmo cartão, era tudo da mesma conta bancária e havia essa mistura aí. Com isso tudo, tinha uma outra coisa que eu achei muito peculiar neste caso, mas que ao mesmo tempo é comum, que é o uso do crédito de custeio errado. Muitos produtores utilizam o custeio ali para fazer investimentos na propriedade, reformas de maquinário, aquisição de alguma coisa. Então também teve essa questão na propriedade em si. E
que gerou um mau uso desse capital. Somado a tudo isso, a gente teve só de encargos, e juros, a Fazenda perdeu 28 mil. Porque com essa mistura de contas pessoal e da Fazenda, algumas parcelas do custeio foram atrasadas, né? Algumas parcelas ali foram pagas em atraso. Só nessa questão aí foi 28 mil nessa desorganização. Por aqui a gente já vê um prejuízo, né? Se até se não tivesse mais nada, fosse só esses 28 mil, a gente vê que no longo prazo, se continuar do jeito que tá, ali a soma vai sendo muito maior. E teve uma outra questão que foram perdidos aí 72 mil reais, que é uma coisa também que eu gostaria que não fosse, mas que é muito comum, que é a compra de insumo de forma errada. Isso é muito comum. E é o que muitas vezes tira muito produtor da jogada. Você errar ali na compra de insumos. Às vezes você vende a sua produção ali pelo menor preço do mercado, ali no menor preço, e ainda assim você obtém um lucro. Mas se você erra ali na compra de insumos, compra desnecessárias, você peca muito e você coloca muito os seus recursos no risco. Então, 72 mil reais foram só de compras de insumos sem necessidade alguma. Insumos que ficaram parados no barracão, que não foram utilizados. Estoque de insumos parado significa perda de dinheiro, significa capital parado. Então, você investiu X para ter aquilo ali no seu barracão. Isso, se você não está utilizando, se não for prejuízo, é capital parado, tá? Teve 20 mil em multas e taxas bancárias por atrasos e falta de conciliação ali, né? Não teve conciliação bancária, então foi atrasando contas, tinha encargos da conta bancária, somou 20 mil. Muita coisa, né? Muita coisa. Veja que disso tudo que eu trouxe, 48 mil foi simplesmente por falta de organização. Falta de ter uma rotina estruturada ali do seu financeiro. Somando tudo isso, a gente chega no número que eu disse para vocês: 120 mil em perdas. E isso só apareceu na hora que o produtor decidiu olhar de perto o que estava acontecendo, a realidade que estava a fazenda dele. 120 mil, a gente, para um faturamento de 550 mil, a gente está falando de um médio produtor, de um pequeno médio produtor, ali de uma agricultura familiar. Você ter um prejuízo de 120 mil por falta de organização e planejamento é algo assim que um produtor desse porte, e eu falo de pode ser uma empresa milionária, não pode se dar ao luxo, porque se for indo de 120 mil, aí a coisa vai ficando maior e é onde a gente fecha as porteiras.
né? O que que essa fazenda não tinha? Não tinha controle ali do contas a pagar, do contas a receber, não atualizava o fluxo de caixa, não tinha um planejamento de safra estruturado. Então, assim, o crédito ali foi usado de forma errônea, relatórios financeiros assim não tinha. Quando a gente chegou para prestar consultoria, o produtor falou que nunca nem sequer tinha tirado um extrato ali do banco para ver o que tinha pagado, o que não tinha pago, que ele recebia, quanto ele recebia. Então, assim, uma gestão totalmente no escuro, uma gestão totalmente no acaso. Quando a gente faz gestão financeira, eu consigo te falar se você vai perder ou se você vai ganhar nessa safra. Nesse caso, a gente só conseguiu ver o prejuízo depois que o dinheiro foi. Então, a gente não conseguiu minimizar perdas, né? Digamos que esses 48 mil que eram por juros, por atrasos e tudo mais, eu tivesse ali a projeção que eu tinha essas despesas para pagar, mas não teria o recurso, eu sabendo com antecedência, eu consigo negociar com mais facilidade. Então, por mais que às vezes eu pagasse juros, eu poderia ter pago menos, porque eu saberia a tempo de montar uma estratégia para ligar para o meu gerente do banco, para ligar para as empresas, né, que eu compro, para falar assim, olha, eu tô com uma despesa para vencer, né, uma compra que eu fiz para vencer, nesse dia eu não vou ter recurso, mas eu tenho dinheiro entrando tal dia. Dá para segurar um pouco? Ou você consegue reduzir para mim a taxa dos juros que foi aplicada? Então, veja, eu consigo negociar com mais facilidade. No caso do custeio, por exemplo, como eu sei que o produtor rural tem previsto por lei ali que ele pode alongar essa dívida, eu sabendo que naquele período ele não teria o dinheiro para pagar a parcela, eu conseguiria com muito mais facilidade jogar essa conta lá para frente, né? Alongar essa dívida lá para frente. Então, são coisas que se a gente sabe com antecedência, para negociação é muito mais fácil. Qual que foi o diagnóstico desse raio-x financeiro e por que raio-x financeiro? O raio-x a gente está vendo ali por dentro tudo que está acontecendo. Você saber que você fatura 550 mil, que você tem uma fazenda com capacidade de tantas sacas por hectare, né? Ali que a sua produção, que o que você planta ali tem a capacidade de tantas sacas por hectare, muitas vezes não diz nada, né? Ali, às vezes, é só o topo da cabeça. Quando eu faço o raio-x, eu vejo ali do corpo inteiro, eu vejo todo o esqueleto, né? Eu vejo ali por dentro tudo que tá acontecendo. E o raio-x financeiro é esse. Eu olho para dentro eu olho a propriedade de dentro para fora. É como se eu olhasse se eu tivesse a visão ali da raiz desse cafezal aqui que tá lá no solo, assim, enraizada, é como se eu conseguisse ver aquilo. Quando a gente olha o financeiro da fazenda, eu tenho essa percepção. O que foi a primeira coisa que a gente levantou, né? As entradas, as saídas, né? A gente identificou aí essas dívidas.
essa perda desses 120 mil. E a gente precisou olhar todo o período ali, né? De 12 meses, normalmente a gente olha o ano safra. Ali, os 12 meses que compõem esse ano safra. E a gente analisou tudo isso. Entradas, saídas, separou despesas fixas das despesas variáveis. E um ponto importante, eu gosto muito de separar despesas e receitas por centros de custo. Por quê? Fica uma visão, como eu vou colocar aqui para vocês, mais detalhada. É como se eu tivesse uma fazenda com 10 talhões de café e, vamos supor, eu saber ali quanto que meu maquinário gastou no talhão A, quanto que meu maquinário gastou no talhão B, eu saber quanto que eu gastei de adubo no talhão A, quanto que eu gastei no talhão B e por aí vai. Então, assim, eu gosto muito de separar dessa forma, que fica mais prático. E separando assim, eu sei aonde eu tô tendo lucro, aonde eu tô tendo prejuízo, onde tá compensando eu trabalhar, onde não tá. Então, fica assim bem organizado, fica bem visual. O produtor gosta de separar isso por talhão e é o que eu recomendo aqui. Esse levantamento, ele mostra uma coisa muito importante. O que é? A fazenda não tinha problema de faturamento, ela tinha problema de gestão. Tudo, esses 120 mil que eu trouxe para vocês de perda, mostrou que o quê? Parte dele é somente de falta de organização e falta de planejamento. Eu poderia ter tido perda? Sim, eu poderia ter tido, mas seriam mínimas se eu tivesse a organização necessária e também o planejamento necessário. E aí as soluções implementadas foi a seguinte: a gente reestruturou todo o financeiro dessa propriedade. Tudo. Desde o básico ao ali uma gestão avançada que precisaria. Qual que foi o básico? Separar as contas pessoais das contas da fazenda. Mostrar para o produtor que ele precisava ali de um olhar empresarial, de um olhar de empreendedor. Que aquilo ali que ele estava gerindo não era só terras, era uma empresa. Então, uma fazenda a céu aberto. E a gente começou a mudar. Depois disso, o que a gente seguiu ali foi a rotina de conciliação bancária semanal, né? Normalmente, eu gosto de fazer diariamente. Só que tem fazendas que não tem movimento todos os dias. Mas não tem movimentos todos os dias. Dinheiro, tudo não tem. Então, depende muito. No caso desse produtor, foi semanal, porque para ele funcionava e para a gente também. Não ficava muita informação para fazer, mas assim, eu recomendo você ver o fluxo de entradas e saídas aí da sua fazenda. Se você vê, Gabriela, aqui no meu caso tem muito, eu tenho que fazer diariamente. Gabriela, não tem tanto, mas mais ou menos ali, dá para fazer a cada 2 dias, dá para fazer semanalmente. Tem produtores que fazem quinzenalmente. Mensalmente eu acho complicado, porque é muito complicado a gente ficar lembrando as coisas. Mas tem algumas pessoas que fazem mensalmente. Mas como eu vou falar pra vocês, olha, tem um zorrinho na minha cabeça. Como eu vou falar pra vocês, o indicado é ali diariamente, mas semanalmente
funciona também. Uma coisa que o produtor ele não fazia, né, que foi o que demandou também a maior perda dele, desses 120 mil ali, foi o planejamento de safra. Então, a gente começou a planejar a safra. A gente fez reuniões com o agrônomo e o técnico lá, que olha a lavoura dele, para planejar todas as safras, estipular um orçamento que a gente poderia fazer. Aqueles insumos que ele comprou de forma inadequada, o que dava para aproveitar, a gente aproveitou. O que não deu, parte a gente conseguiu devolver na revenda, e aí foi devolvido ou trocado pelo que ele iria precisar na próxima safra. E alguns ele revendeu, ele repassou esses produtos para outra pessoa. E a última coisa que a gente fez, que eu acho que é o primordial também, não é só anotar, gente. Anotar é importante, tem que ter tudo anotado, mas é analisar esses dados. E o que a gente colocou ali foi os relatórios de desempenho mensal, para a gente olhar melhor esse fluxo aí. No caso desse produtor, que era um produtor de soja, a gente sabe ali que em determinado período é muito mais saídas, né? De setembro até ali novembro, dezembro, a gente tem muitas saídas, depois não tem tantas mais, tem mais de diesel e tudo mais, mas o maior fluxo de saída ali é no início, né, para preparar o solo, no plantio, que tem gasto com insumos, com a revisão de maquinário, essas coisas todas, sementes, e depois para. E aí depois tem a entrada que começa, tem o período que começa a entrar o dinheiro, que é quando a gente vende a produção ali, e depois de saída que começa a pagar ali os insumos, o custeio e tudo mais. Então, analisar isso é importante, porque é onde a gente vai ver onde estão os principais gargalos, no que dá para melhorar. Com esses relatórios, mais a rotina, mais aí a separação de contas, a gente conseguiu reduzir em 18% os custos desse produtor. Então, a gente aí, de tudo isso, a gente enxugou aí custos e alocação de recursos em 18%. Em 3 meses de consultoria, a gente entregou esse resultado, que foi muito bom. A gente vai analisar aí para poder melhorar isso, mas de início pra gente foi muito bom, foi muito positivo, porque a gente viu que não era um problema da fazenda não produzir bem, não vender, não. Era um problema assim só de alocar melhor os recursos e reduzir ali, dar uma enxugada nos custos e pôr em ordem mesmo. A maior lição desse caso, a maior lição que fica é que não importa o tamanho da fazenda, né? Não importa o tamanho da sua propriedade, o que vai importar ali é a sua capacidade de gestão. Então, a gente viu aqui, o que eu trouxe para vocês é uma fazenda que fatura bem, que vende bem, mas que não sabia como alocar os seus recursos, não sabia como planejar melhor a sua safra, como planejar melhor os seus custos, e a gente ajudou com isso. Isso que eu disse pode estar acontecendo pode não, está acontecendo com muitos produtores. Infelizmente, a gente está vendo uma fase que muitos produtores estão endividados. E assim, é ter realmente esse olhar para a fazenda, porque eu entendo
que muitas coisas a gente controla, outras coisas a gente não controla. Por exemplo, aqui, agora mesmo tava chuviscando. O tempo a gente não controla, né? Política a gente não controla. O que tá na nossa mão é comprar e vender. E como a gente vai fazer isso? E isso tá na nossa mão. Só que aí, se você não controla nem o que tá na sua mão, como é que você vai cuidar de uma fazenda, né? Como é que você vai ter um bom resultado com as terras que tá disponível para você e com os recursos que você tem? Então, acho que a gente tem que procurar melhor ver qual que é o momento da nossa propriedade, qual que é o momento que eu tenho que... Como eu vou colocar aqui? Qual que é o momento para investir, qual que é o momento para solicitar um crédito, como eu vou utilizar esse crédito. Isso tudo é coisas que a gente vai controlando e é isso que a gente precisa fazer para ter um bom resultado na nossa propriedade ou na nossa empresa. É isso que vai fazer a diferença. Eu quero te convidar para seguir o canal aqui. Vão ter mais vídeos como esse, de casos que eu já atendi. E quero que vocês comentem aqui qual que é a dificuldade de vocês na gestão. Todos os meus contatos eu vou deixar disponível aqui também na descrição do vídeo. E se você curtiu aí, curte pra gente aqui esse vídeo, que vai ser muito importante. Eu quero saber um pouquinho de vocês, como é a gestão na propriedade e na empresa de vocês.